eu sou o Blitai, e hoje a gente vai conversar sobre duas coisas aqui, tá? A gente vai teorizar sobre dois pontos importantes. O primeiro deles é sobre o plano do Giovanni, e que envolve a Cleo, envolve o Aguiar, vai ter um grande desdobramento aí, eu tenho certeza disso. E o outro, e também os vampiros, né? É claro. E o outro ponto é sobre o miasma, tá? O miasma ser aí uma bomba relógio, algo que eu acredito muito também. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo saber mais sobre essas novas teorias. Ó, vamos começar pelo do Giovanni, que é um pouco mais comprida, tá? Galera, eu falei aqui já em outros vídeos, né, um tempo atrás, que o Giovanni, ele é o maior estrategista dentro do Hexatomb. Afinal de contas, ele foi um dos grandes responsáveis por fazer este Hexatomb existir. E ele tem muitas estratégias, muitas informações, ele vendia informações, então ele sabe muita coisa, e eu acho que ele vai ainda fazer algo muito grande. Já tá circulando aí uma teoria muito forte, né, de que o Giovanni ele vai se aliar aos vampiros, aqui ao grupo dos vampiros, principalmente porque agora, né, a Sabara aí, a vampira já era, né, ela morreu. Ou seja, eles estão com -1 e eles têm ali uma vaga pra alguém entrar. O Giovanni, desde o começo, né, desde os primeiros episódios lá que ele apareceu, ele disse que a aliança que ele estava fazendo era com o objetivo de fazer com que, se alguém morresse de uma equipe, poderia entrar na equipe dele, ou vice-versa, né? Se alguém da equipe dele morresse, ele poderia entrar em outra equipe, e eu acho que ele vai fazer exatamente isso agora, mas com os vampiros. Primeiro porque a aliança lá que ele propôs, pelo menos com o time dele, acabou dando errado. E segundo porque os vampiros eles são considerados como sendo ali o time mais forte, portanto, que tem as maiores chances de vencerem o Hexatomb, né? Então, eu acho que ele vai se aliar ali com os vampiros. E sabe o que mais? Eu acho que ele vai ainda utilizar a Cleo como uma espécie de refém, tá? Por que eu acho isso? Eles tiveram uma oportunidade perfeita de fazer com que a Cleo ou morresse, ou fazer com que ela virasse uma aliada deles, e isso acabou não acontecendo, nenhum nem outro. Ela acabou fugindo ali completamente traumatizada com a situação que ela estava, sem saber onde ela estava se metendo e em completo desespero. Eu acho que é muito possível que o Giovanni, não sendo assim talvez tão poderoso para um combate, capture a Cleo, sequestre a Cleo ali e utilize ela como uma espécie de moeda de troca, ou então como um escudo. A gente tem no Ordem Paranormal aquele ritual que faz com que o conjurador se ligue ao alvo e o mesmo dano que ele tome, o alvo tome também. Então eu acho que ele poderia fazer isso com a Cleo e utilizar ela como um escudo vivo, para que quando os killers aí, né, os assassinos forem enfrentar o grupo dos vampiros, que vai ser os últimos vilões aí provavelmente, né, e que o Giovanni vai estar aliado, ele utilize a Cleo como uma defesa, fazendo assim com que pelo menos o Aguiar não seja capaz de infligir dano a ele pelo agente que está no corpo do Aguiar se preocupar com a Cleo efetivamente, né? Eu acho que isso aqui é uma possibilidade muito grande, ele acabar sendo aquele que vai encontrá-la e sequestrá-la ali por definitivo, e aí eles vão ter um grande empecilho, né? Imagina só, se ele bate no Giovanni, ela também vai tomar o dano, ou seja, se ele morre, a Cleo morre, e aí a gente vai ter um dilema moral rolando ali que é muito interessante. Uma pessoa inocente dentro do Hexatomb que acaba se envolvendo com isso e tem ali grandes problemas. E o ritual, galera, que eu me refiro seria algo parecido com um vínculo de sangue. Algo que bastante gente está fazendo confusões aqui com o meu vídeo até, inclusive, é que quando eu dou sugestões de rituais que vão ser aplicados, eu não estou querendo dizer que exatamente aquele ritual vai ser aplicado, como no caso da teoria da Escarlata lá, né, que eu falei. Eu acho que o Selbit, ele pode, né, junto com os roteiristas ali, se inspirar no que aquele ritual que está no livro de regras faz e colocar uma mecânica parecida, uma aplicação semelhante ao alvo, tá? Não quer dizer que exatamente vai ser à risca aquele ritual que está escrito e comentado ali. Eu acho que pode ser algo diferente. Então tem que ter isso em mente, tá? E aqui a gente tem então esse ritual aí do vínculo de sangue, que ele fala o seguinte pra gente, que o conjurador manifesta um símbolo de sangue no corpo e também no corpo do alvo. E aí, sempre que você sofrer dano, o alvo deve fazer um teste de fortitude. Se ele falhar, você sofre apenas metade do dano e ele sofre metade restante. Ou seja, ele teria, nesse caso aí, utilizando o ritual do vínculo de sangue ou algo parecido com o ritual do vínculo de sangue, ele poderia fazer com que ele ficasse mais resistente, porque o dano ia ser dividido, e ainda usar a Cleo como esse escudo humano, dando uma
uma camada moral pro combate, que eu, pelo menos, sempre acho muito legal. Acho muito divertido quando eles têm que, além de enfrentar o inimigo realmente, ainda tem que tomar escolhas éticas e morais em cima disso. Torna o combate como dupla camada, digamos assim, né? Ele tem uma coisa a mais ali que é muito interessante. Outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui sobre os vampiros é sobre as novas informações que nós temos, né? A gente já conseguiu descobrir algumas coisas interessantes sobre esses dois que apareceram no último episódio. Esse daqui que é o Nosferatu, né? ele parece muito Nosferatu, né? Se vocês assistirem o filme Nosferatu, que é um clássico aí do cinema, ele dá pra ver que a arte foi realmente bem inspirada nesse personagem do vampirão mesmo. A gente consegue ver que claramente ele é um conjurador, né? Ele demonstrou isso durante o episódio, ele parece ser muito um ocultista do grupo dos vampiros, e portanto corajoso, né, dele se expor assim. E o outro aqui que não falou muito, mas que ele tem características bem marcantes, ele tem bastante cara de ser um combatente, né? Ele tem várias trejeitos, digamos assim, que colocam ele como sendo um oponente que batalha corpo a corpo com um alvo, né? Por isso que eu acho que ele seja um combatente. Mas esse aqui a gente tem, cara, certeza que ele é um ocultista. Ele demonstrou ali poder utilizar uns rituais. Inclusive, tem gente dizendo aí que essa capa dele, né, ela é um item amaldiçoado, porque permite com que ele dê um rasante ali, que ele voe e tudo mais. Eu até comentei no outro vídeo que eu achei que ele iria voar num rasante, capturar o Henry e levar o Henry lá pro esconderijo dos vampiros, né, que ia dar uma grande bagunçada na campanha toda, mas que ia ser muito legal de ver. Infelizmente isso não aconteceu, mas eu acho muito que ele é o ocultista aí do grupo, né? E a gente tem um líder que é o Raziel, que ainda não foi confirmado, né? Assim, teve só a silhueta dele, digamos assim, mostrada, né? Só o rosto ali mostrado. Mas é quase certo que ele vai ser o líder desse time dos vampiros. E a gente sabe que ele é literalmente a figura que exemplifica o monstruoso de sangue. Então ele é um combatente também. Falta um membro da equipe, né? Se a gente vê aqui nos vampiros só tiveram 4 revelados e eles são em 5, mais o sacrifício. Então falta um quinto membro que talvez seja um especialista, né? Apesar que eles não estão, nessa temporada, na verdade, eles nem estão seguindo a risca muito essa parada de divisão de classes e tal, então meio que tanto faz. E aí, agora a gente vai pro nosso segundo tópico aqui, que é com relação ao miasma, tá? Nos outros vídeos eu já comentei com vocês aqui que eles estão tomando cada vez mais o costume de utilizar nomes iguais aos que tem no livro ou no suplemento para criar ali personagens ou dar dicas sobre aquele personagem. Então toda vez que aparece um personagem novo, eu pego o nome dele e jogo no livro, seja o nome ou algumas características, né? No outro vídeo eu mostrei para vocês a característica do coração, que foi o vídeo da Escarlata. E aí eu faço isso com todos os personagens e tem dado os bons resultados, né? Sempre satisfatório quando a gente pesquisa lá e encontra alguma coisa. E o miasma, eu encontrei uma referência dentro do livro de regras, muito parecido e que faz muito sentido. E eu acredito que talvez o miasma ele seja... não é que ele é necessariamente uma bomba relógio, não é que ele tem tempo para explodir, mas eu acredito que ele seja uma verdadeira armadilha que a Escarlata plantou ali. Porque se ela pensou da seguinte forma, né? Se eu for alvo realmente de grupos inimigos e eles vierem para matar o meu sacrifício, eles também vão sofrer. E vão sofrer muito. E aí, eu acho que o miasma, ele tem esse nome porque já dá uma grande dica pra gente. No livro de regras, existe lá um ritual de morte chamado miasma entrópico. O miasma entrópico, olha só, ele cria uma explosão de emanações tóxicas e seres na área sofrem 4d8 pontos de dano químico e ficam enjoados uma rodada. Se passarem na resistência, sofrem metade do dano e ainda tem o Dissente aqui que aumenta o dano. É igual que eu disse no começo do vídeo, galera. Eu não acho que ele vai ser exatamente esse ritual, você entendeu? Mas eu acredito que o fato do nome do personagem ser miasma e existir um ritual chamado miasma pode ser que seja uma referência, entende? É uma referência do que pode acontecer. Então o que eu acredito, tá? Particularmente nessa teoria. Que caso o miasma morra, caso alguém chegue lá para executar o miasma, ele vai explodir essa nuvem tóxica ali e vai fazer com que aqueles que causaram dano a ele, que mataram ele efetivamente, vão também sofrer muito dano em troca. E essa pode ser uma armadilha que está preparada inclusive para os killers, aí, os assassinos, já que eles se filiaram aos psicoleiras e vão atrás dos couraças aí para lutar contra eles, né? Então eu acho que tem uma bomba relógio aqui esperando por eles e essa bomba relógio se chama miasma entrópico. Eu acredito fortemente nisso, tá? Não sei vocês, mas tem um perigo vindo por aí. E talvez seja por isso até que eles falam que os couraças eles sejam mais poderosos que os psicoleira, porque eles têm toda uma artimanha a mais, né? Eles prepararam o sacrifício deles
para caso seja necessário sacrificá-lo, aconteça isso. E obviamente, se foi a Escarlata, por exemplo, que colocou esse ritual dentro do sacrifício dela, né, fazendo ele ter essa pústula aí nas costas, né, essa ferida nas costas, pode ser também ela capaz de retirar isso. Então, né, porque levantaram a pergunta, né, quando eu tava trocando ideia com os meus amigos sobre isso. Pô, e se chegar no último dia e o Couraças forem os sobreviventes, eles iriam sacrificar o ritual deles e iam tomar dano? Não necessariamente, tá? Se foi a Escarlata, por exemplo, que colocou esse ritual em cima do sacrifício dela, muito bem pode ser ela que retiraria isso. Teria uma cura para isso, por exemplo, para que ela conseguisse executar o sacrifício dela sem tomar dano, tá? Mas eu acredito muito que tem uma bomba relógio esperando ali, e quando essa bomba estourar, vai ser feio, tá? Ainda bem que a galera recuperou vida no último episódio aí pra conseguir fugir disso. Galera, é isso, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Tanto sobre o plano do Giovanni aqui, quanto sobre a nossa bomba relógio. Tô bem curioso pra ver como vai ser esse embate. Lembrando que eu assisto só na terça-feira, junto com vocês aí, quando o episódio ele é liberado pra gente reagir aqui na live. Eu assisto a primeira vez, dando as minhas impressões aí, a gente vai trocando ideia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço, tchau, até a próxima.